Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Mais uma vez, estamos juntos para nós meditarmos na preciosa palavra de Deus, de onde nós estamos extraindo a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E o justo da sua fé viverá. Fé é a revelação da vontade de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Ela é o firme fundamento. Veja, sobre a rocha aonde nós estamos edificados, que é a fé na palavra. Nós estamos numa estação maravilhosa da história da igreja. Os dias depois do profeta. Veja, Deus tirou seu profeta, mas Deus deixou sua palavra. E hoje a igreja ela é totalmente conduzida pela palavra pregada pelo profeta. Por isso nós vimos o anjo aqui, veja, com a espada desembainhada, lá no Quênio Sabino, quando a palavra estava sendo aberta para abrir o caminho, para que nós pudéssemos entrar na parte mais profunda da revelação, conhecer quem Deus é, qual o seu propósito, qual o seu plano, a grandeza da sua graça, a grandeza do seu amor. Veja, a revelação completa da palavra, o absoluto agora, veja, o poder da palavra falada para vivificar os nossos corpos mortais. Mas, sempre numa mudança de estação, há uma confusão na mente das pessoas, porque elas querem ainda permanecer com o velho sistema. Por exemplo, quando Moisés saiu de cena, e agora Deus estava levantando Josué, veja, para atravessar o povo para o outro lado, para estabelecê-los na terra da promessa. Era um outro tempo, era uma outra estação. Veja, mas aquele povo que tinha saído do Egito e tinha sido liderado por Moisés, veja, eles tinham sido conduzidos pelo pilar de fogo, conduzido pela nuvem, conduzido pelos sinais, pelas maravilhas, tudo que eles necessitavam, bastava interceder junto a Moisés. Moisés intercedia junto a Deus e Deus concedia e assim por diante. Mas agora ia mudar a estação. Era um outro tempo, era uma outra parte do plano da redenção. A primeira parte foi sair de. Agora era para entrar em. Veja, e Canaã não representa o milênio. Canaã representa o poderoso batismo com o Espírito Santo. Porque em Canaã houveram lutas, tiveram que expulsar os inimigos, tiveram que invadir as cidades, conquistar e assim por diante. E eles então tinham a promessa de que cada lugar que a planta dos pés daqueles guerreiros, daqueles líderes, fosse colocada, aquela terra pertencia a eles. Então temos uma escritura muito importante em Atos capítulo 1, verso 7. Veja, a confusão na mente das pessoas está sempre nessa esquina. É quando muda a estação. Veja, do profeta para a profecia, mudou a estação. Veja, da presença do líder Moisés, agora para a palavra, para liderar o guia e o povo. A palavra estabelecida por Moisés. E ali estaria então a presença de Deus para confirmar cada palavra pregada, cada palavra que estava documentada, cada palavra que estava impressa, armazenada pelo ministério profético do grande Moisés. Veja, verso 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Você pode chamar de dispensação, como quiser. Veja, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Deus sempre tem uma virada de esquina, uma mudança de estação. Veja, uma mudança de dia, de acordo com os seus projetos. Então, quando Moisés agora já está com 120 anos, já tinha completado os 40 anos da disciplina, Moisés vai subir no Monte Nebo e vai morrer lá em cima, e o lugar de sua sepultura nunca ficou conhecido, porque Deus o sepultou no lugar secreto. Depois ele aparece no Monte da Transfiguração. Mas aqui estava Josué agora. Veja, um homem comissionado, ele conhecia a sua comissão, tinha sido preparado por Deus. Por 40 anos ele tinha sido apenas um observador,
apenas alguém que estava ao lado de Moisés. Ele liderou uma batalha contra Anak, mas ele não era um profeta, ele não era um sacerdote. Mas ele vinha observando o comportamento, como Deus agia, como Deus se manifestava. Ele estava com Moisés no Monte Sinai. Esteve com Moisés em várias ocasiões. Ele viu Datã, Coré e Abirão se levantarem numa rebelião. Ele viu o carnaval da morte com bezerro de ouro. Ele viu todas as murmurações e reclamações do povo. E sempre que Moisés intercedia, Deus respondia. Mas agora, Moisés estava morto. O desafio estava na frente. Diz o Mombrana que o desafio de Josué foi muito maior do que o trabalho de Moisés por 40 anos. Agora era uma outra estação, um outro desafio, uma outra parte do plano. E agora seria requerido um homem com outras características, com outra visão, uma outra maneira pela qual Deus iria operar. Mas Deus certificou Josué de que uma coisa era certa: Deus nunca o desampararia. A palavra disse em Josué capítulo 1, verso 5. Veja, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Veja, sai o líder, mas fica Deus. Sai o profeta, mas fica o anjo forte. É isso que a igreja tinha que entender logo após a morte de William Branham em 1965. Naquela mudança de estação, houve uma confusão na mente do povo. Veja, eles estavam acostumados com um grande profeta, veja, que falava com Deus boca a boca, que Deus falava com ele, o poderoso intercessor, o sacerdote, que qualquer problema eles podiam ir a ele, ou telefonar, ou contar-lhe a ele o sonho ou a visão, e teriam uma resposta, ou teriam uma intercessão. Haviam até pessoas de outro país que pagavam para ele vir orar em caso de uma emergência. Veja, aquele pai lá no hospital, quando a enfermeira leu todos os diagnósticos, e o diagnóstico dizia que a criança não sobreviveria, mas o pai disse: se Mombrana orar, Deus vai mudar o quadro. Então o povo estava acostumado com o profeta. Resolvia tudo. Mas quando ele partiu, ficaram esperando que ele ressuscitasse, que ele viesse para resolver os problemas, que ele viesse para orar pelos enfermos. Não puderam entender que a estação era outra. Veja, quando Deus tira Moisés e estabelece Josué, Deus quer ensinar algo tremendo para gerações futuras, que a partir daquela revelação poderosa, vinda através do profeta, Deus iria guiar o povo pela palavra. Veja, um profeta, recebendo a palavra, transmitia ao povo, mas quem liderava era a palavra. Veja, então, diz o momento da mensagem, como foi com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 77 a seguir. Veja que coisa importante. Josué sabia que a comissão dele era tremenda. Veja, você notou aqui, tudo quando Josué começou a atravessar o Jordão, como Josué se lembrou da comissão dele. Veja, não cesses de falar desse livro da lei, minha palavra. Então, primeiro, Josué estava ciente de que a comissão dele era transmitir ao povo a mensagem pregada por Moisés, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ele não tinha mais a presença de Moisés, mas ele tinha a palavra pregada por Moisés e tinha Deus para confirmar a palavra. O mesmo conosco hoje. Em outra palavra, Josué, não me importa o que a tribo diga ou o que os clérigos digam, fique com essa palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Então, segundo ponto, para ter êxito, para ver o caminho prosperar, vitórias, a promessa era: se tu ficares com a palavra, nada vai parar na tua frente. Eu serei contigo. Marche. Veja, não importa quantas coisas grandes eles façam, e quantas coisas pequenas eles façam, e quantas organizações eles façam, fique com a palavra, Josué. Fique com a palavra. Esta palavra, não cesses de falar desta palavra. Veja,
Diz o irmão Branham, deixe-me lê-la outra vez. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja, se Josué mantivesse sua comissão, guardar sua palavra, crendo que Deus estava sobre ele, não te desampararei, não te deixarei, não importa se você falhar, eu não vou te abandonar. Se ele seguisse crendo e obedecendo, diz o irmão Branham, ele não precisaria de nenhuma caixa de primeiros socorros, nenhum médico de clínico geral, nenhum tipo de especialista, nenhuma enfermeira, nada. Veja, e como uma amostra, quando ele obedece à ordem do anjo, com fé, e dá aquelas 7 voltas ao redor de Jericó, uma cidade enorme, uma metrópole, que podia passar 4 parelhas de carruagem correndo em cima do muro, de tão forte que era a cidade. Mas Jericó estava toda amedrontada, todos dentro de casa com a porta fechada, porque tinham ouvido o que Moisés e o grupo tinham feito a todas as nações do lado de cá do Jordão, o que Deus tinha feito, a operação, o poder. Estavam todos com medo. Veja, Satanás treme quando um crente com fé e obediente vem para expulsá-lo, porque nenhum inimigo ficará na frente do povo de Deus. Se a palavra disser para fazer certa coisa, faça. Não me importa o que a organização diga, faça de qualquer modo. Esse é o Josué que Deus está esperando. Não vire nenhuma polegada, nenhum tio, fique com a palavra. Por isso que em nosso país, esses grupos chamados da mensagem estão derrotados, muitos já abandonaram a palavra porque injetaram interpretações, injetaram suas opiniões. Para muitos líderes a mensagem não tem poder nenhum, já abandonaram a mensagem. Estão pregando a Bíblia, mas não dizem para o povo que o que eles pregam eles aprenderam com William Branham, essa que é a verdade. Mas em muitos grupos não tem mais nada de mensagem. Estão atrás de prosperidade, metidos em política e assim por diante. Meu irmão, a receita para Josué é a mesma para nós. Você está ciente de que você tem que permanecer com a palavra. Não importa o que dizem a maioria, 10 espias e toda a nação quis voltar atrás. Josué ficou com a minoria. E sabe quantos eram? 1. Caleb. Todos os demais prevaricaram e voltaram atrás, e você conhece a história. 40 anos de disciplina. A disciplina não terminou enquanto toda aquela geração não morreu por conta da rebeldia em Cades Barneia. Permita, meu irmão, ore a Deus, dá-me espírito de obediência. Dá-me revelação para crer em cada parte dessa mensagem. O nosso Moisés não está aqui, mas a palavra está aqui. A mensagem está em nossas mãos. Vai na mão do anjo, come o livro. E se a palavra está em você, o Espírito Santo vivificará cada promessa para esse dia. E você será um vencedor. Toda promessa que você crer será tua. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos seguir em frente. Nossa liderança está na palavra, não num grupo, não numa organização, não em qualquer tipo de homem. Homens falham. Era a lição que Josué tinha que aprender. Eles choraram 30 anos. 30 dias pela morte de Moisés. O luto. Não está errado o luto. Mas Josué deve ter pensado. Canaã está lá. Canaã existe. Nós temos que atravessar o Jordão. Nós temos a promessa. Nós temos Deus conosco. Somos mais do que capazes. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.